Salve vivas, vivas para você e também para você naturalmente. Este é o grande Jornal Verdade da agência CWB de Notícias deste sábado, dia 10 de maio. Comemoramos o Dia da Memória do Poder Judiciário, o Dia do Campo, o Dia Mundial do Lúpulos e o Dia Nacional do Guia Turístico. Neste jornal, além de tudo isso, também vamos celebrar o Dia da Cavalaria. Agora, prestação de serviço, cidadania, comentários, denúncias, reportagens, orientações e só notícia verdade. Irmão, esse comentário, como você bem sabe, ele tem duas vertentes. Vezes ele é no cravo, outras ele é na ferradura. Hoje, não fugindo esta regra, vamos, logicamente, na ferradura. Pois é, o Brasil está vivendo mais um escândalo. E todos eles são praticados com dinheiro dos pobres. E o absurdo está em saber que o roubo de agora tira o dinheiro de quem mais precisa. De quem? Dos aposentados e dos pensionistas. E na busca por culpados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi rápido em defenestrar o ministro da Previdência Social. Lula deu cabo, Lula demitiu expressamente, Lula marginalizou, Lula aleijou o professor político e ex-ministro Carlos Roberto Lupe. Só que os quês na política são diferenciados. Digo isto para lembrar você, irmão, que de imediato o homem forte do Ceará, o ex-governador, o ex-ministro Ciro Gomes, meteu a boca no trombone e está fazendo seu partido deixar a base aliada de Lula no Congresso Nacional. E as coisas, todas as coisas da política do PT, podem o quê? Podem começar a ruir. Então, vamos aguardar e ver o que tem a nos reservar os próximos capítulos. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A hidroponia é a ciência de cultivar plantas sem o uso do solo. Para isso, as raízes recebem uma solução nutritiva que contém o essencial ao desenvolvimento da planta. Realizada através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte, a hidroponia é um avanço científico que permite ao agricultor um controle diferenciado da sua produção. Quer modernizar seus processos? Utilize a hidroponia para cultivar plantas sem uso do solo, através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. É bom saber que nos momentos que mais precisamos temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. O Partido Democrático Trabalhista, PDT, anunciou sua saída da base aliada do governo federal após uma reunião tensa realizada entre os membros da legenda. A decisão, segundo o líder do partido na Câmara, Mário Heringer, de Minas Gerais, foi unânime e repleto de acúmulo de insatisfações ao longo dos últimos 2 anos. Na verdade,
O que aconteceu conosco foi uma soma de coisas durante esse tempo. Esses 2 anos e pouco que a gente vem observando e reclamando muito, dando notícias do governo, dando notícias, inclusive, pela imprensa, das relações ruins que ocorriam e que ocorrem entre o governo federal e a bancada do PDT na Câmara. Coisa complicada. Mais de 300 municípios paranaenses registraram saldo positivo na geração de empregos no acumulado de 2025, entre janeiro e o mês de março. Ao todo, 320 das 399 cidades tiveram dados positivos ou estáveis na geração de empregos, 80,20% do estado. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Dentre as 320 cidades, 314, 78,70%, tiveram resultados positivos. Outras 6, 1,50%, ficaram estáveis e apenas 79, 19,80%, tiveram saldo negativo no acumulado do ano, isso nos últimos 12 meses. Os índices são semelhantes, portanto, 299 municípios, 74,94%, tiveram saldo positivos e outros 100, 20,6%, tiveram saldos negativos. A presença agora é do deputado Anibele Neto. Ele destaca a sua fala dentro desse jornal sobre a importância de as prefeituras terem projetos, pois só com projetos municípios podem ter verba do Estado. Veja agora. Primeiro que é um momento muito positivo estar como deputado estadual, representando a população, ter tido muitas vitórias nas eleições municipais, ter o prazer de muitos prefeitos e vice-prefeitos nos indicar junto ao governo do estado. É um momento onde temos que trabalhar muito, visitar as secretarias, visitar as cidades, saber as demandas, trazer os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores junto às secretarias, para que as coisas possam acontecer. É um ano diferenciado, um ano que tem muito recurso e precisamos de projetos. Nosso secretário da Fazenda, Norberto Otigara, disse que tem até 10 bilhões de reais. Portanto, o que dizemos para todos, façam projetos, porque sem projeto a coisa não avança. E a satisfação de estar hoje na presidência do MDB, fortalecendo o partido nos 4 cantos do estado, fazendo encontros, conversando com a militância e efetivamente trabalhando para que o MDB cresça e volte a ser protagonista do estado do Paraná. A nossa prestação de serviço, as nossas orientações, buscam levar para você, nobre irmão, informações importantes. Dicas para a saúde bucal com o Dr. Renato Trogg. Olá, eu sou o dentista Dr. Renato, de Matinhos, da clínica Ortovips. Atendemos todas as especialidades, implantes dentários, harmonização facial, lentes de contato, faceta, tudo que você imaginar na hora na questão odontológica, desde da criança até o idoso. O que eu falo na questão da dentadura? Dentadura é algo que foi inventado, que era a solução que você tinha naquela época, anos atrás, né? Hoje em dia evoluiu muito a odontologia. Então, assim, você consegue ter uma função mastigatória, porque queira ou não queira, quando você vai triturar um alimento, a dentadura ela fica frouxa, ela te machuca. Então, assim, hoje em dia existe protocolos, né, de cirurgia, né? Então tem alguns protocolos que na parte inferior, com 4 implantes, a gente consegue reabilitar o paciente novamente. Então, fazendo 4 implantes, você já volta a ter os seus dentes fixos novamente. Pensa que maravilha, né? Antigamente, era só na base da dentadura. Hoje em dia, através de 4 implantes, a gente já consegue ter um sorriso fixo novamente. Vai resgatar a autoestima, a função mastigatória, vai resgatar a segurança do paciente sorrir. A nossa clínica possui 6 cadeiras e diversos profissionais, desde alinhadores Invisalign, né? Como o Clear Correct também. Então a gente trabalha com todo tipo de procedimento. Então não perca mais tempo e agende já a sua avaliação e venha nos visitar.
Com Justiça e Trabalho, a Associação dos Servidores Públicos do Paraná vem informar que sua farmácia tem preço de custo, tem empréstimos em 60 vezes, tem convênios, tem assistência jurídica e ainda a SPP tem um dos maiores parques de lazer e hotéis para seus associados. Então, você precisa conhecer a SPP, servindo os servidores com justiça, trabalho e muita transparência. Queres ser rico? Pois não te preocupes em aumentar os teus bens, mas sim em diminuir a tua cobiça. Esse jornal retorna após o intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A gente tem um restaurante há 48 anos. Hoje, 2025, a gente trabalha, eu e minha família, minhas 2 filhas, meu filho, e... Olha, eu tenho assim eu sou grata a Deus, primeiramente, né? Por a gente estar vivendo o que vivemos hoje e servimos esse prato aí, o peixe, o camarão, tem as carnes, frangos, o meu arrozinho, arroz branco, uma moqueca, um molho de camarão. Então, é isso, uma comida simples. E a gente tem a casquinha de siri de Antonina, que é tradição também. Lá uma vez ou outra falta, porque às vezes não tem, né? Mas assim que a gente adquire, já servimos e é muito bom. Eu acho, assim. Nós somos a família Tetur e servimos a todos com muito amor, com muito carinho, no restaurante do tio. Há 47 anos estamos aqui. A nossa família espera pela sua família, que venha nos prestigiar. Muito obrigada. A Secretaria da Justiça e Cidadania do Paraná, por meio da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor, o PROCON, em conjunto com os PROCONs municipais, orienta aposentados e pensionistas do INSS a verificar os olerites do seu benefício, a fim de prevenir descontos não autorizados por sindicatos e associações inexistentes ou que não tenham nenhuma relação com o usuário do INSS. A orientação está sendo feita após uma reunião virtual entre o PROCON Paraná e os PROCONs municipais. O alerta vem após a realização da operação sem desconto da Polícia Federal, que identificou fraude de 6 bilhões nessa modalidade de desconto. Foram registradas 721 reclamações no PROCON Paraná relacionadas a 11 empresas investigadas pela operação. Agora, dicas para quem quer comprar, vender ou alugar um imóvel com o presidente do Cresce Paraná, Luiz Castanaro. Olha só, o nosso Conselho Regional de Corretor de Imóveis, ele é um órgão público de fiscalização, um órgão público federal de fiscalização. Então, ele fiscaliza e organiza a profissão, mas a nossa função principal é defender a sociedade. E como é que a gente defende a sociedade? Dizendo ao público em geral que vai precisar de um serviço, locação, avaliação, compra, venda, que eles procurem a orientação de uma empresa ou de um profissional, entrando no nosso site, que é o do Cresce Paraná. É só entrar no site Cresce Paraná, que a pessoa tem todas essas informações. E também ficam alguns alertas que sempre ocorrem, e especialmente mais em época de temporada. Não existe milagre no mercado. Não existe imóvel pela metade do preço, não existe oferta em temporada. A gente sempre fala que nas temporadas, no nosso litoral, em outros litorais que o pessoal procura, é um momento que o preço praticamente dobra. Então, são sinais, né, que o público tem que ficar realmente desconfiado. Procurar, se for fazer uma compra, sempre procurar se orientar e ver se realmente aquele imóvel está legal, se existe,
ter muito cuidado com o sinal de negócio, muito cuidado com a pressa. Às vezes a pessoa quer, olha, a oferta é tanto, mas eu tenho que fazer um sinal de negócio agora. Isso não existe. A cautela é a principal recomendação que nós passamos para a comunidade. Tem que ter muita cautela, muita calma, porque não é um negócio qualquer que você está comprando, leva embora e acabou. Então, é um negócio, às vezes, sempre importante e que, às vezes, é um negócio único da vida da pessoa. Então, não precisa ter essa pressa e tomar toda a cautela, como eu disse, e nada melhor do que isso, do que você ter um corretor, uma empresa que seja credenciada para estar te acompanhando nesse sentido, para dar mais garantia aos negócios. Então, lembrando, desconfie muito das ofertas e tem aquele ditado que diz que quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Então, tem que cuidar muito, né, que nessa área nós trabalhamos com valores altos, né, e o pessoal que trabalha e que aplica golpe, eles estão sempre bolando alguma coisa diferente e tal, né, e sempre usando da boa-fé daquelas pessoas que às vezes estão ali batalhando a vida inteira para comprar seu imóvel. Então, todo cuidado é essencial, né? Eu falo que todo cuidado é pouco, mas nós estamos aqui exatamente para ajudar as pessoas a realizar seu sonho da casa própria e transmitir segurança nas negociações imobiliárias em todo o nosso estado. Nossa reportagem apresenta uma conversa com o vereador João das Cinco Irmãs, destaque para os projetos aprovados pela Casa de Leis. Olá, meus amigos, sou o vereador João das Cinco Irmãos. Acabamos de sair de uma sessão de um importante debate de um projeto para a nossa cidade, que é sanções mais rígidas para quem pratica aí, por exemplo, a pegar rabeira de ônibus nas canaletas, né? O projeto foi aprovado em primeiro turno, né? Projetos como esse e outros, né, que foram aprovados recentemente, por exemplo, mais recursos para drenagens urbanas, que é algo muito importante na cidade. Nosso mandato tem atuado muito nesse sentido. Por exemplo, lá na Zona Norte e na Zona Leste da cidade, a gente tem trabalhado, tem parceria com a Prefeitura de Curitiba, a Prefeitura de Pinhais. Está lá acontecendo uma grande obra de drenagem urbana necessária. Há muito tempo não se faz essa obra, está acontecendo. Outras obras importantes também, como pavimentação asfáltica lá na Zona Leste da cidade, que é uma demanda popular também muito solicitada aqui no nosso mandato. Projetos sociais também ligados ao esporte, né? Nosso mandato tem sempre fomentado e incentivado os projetos sociais no esporte, que a gente sabe que o esporte transforma vidas, né? Esse é algum dos nossos trabalhos aqui como parlamentar da cidade de Curitiba, né? Trabalhamos nos 75 bairros, com atenção lá para a Zona Leste, onde que eu moro, nasci, me criei, mas também atenção em leis importantes, como, por exemplo, criamos em 2022 a lei que criou banco de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica, por exemplo, né? E convido dos amigos todos a participarem do nosso mandato com sugestões, né? Com demandas na cidade. Vou deixar aqui o nosso Instagram, que é João das Cinco Irmãos. Lá você encontra a nossa equipe, eu mesmo também respondo e a gente está à disposição da cidade de Curitiba. Meu muito obrigado e um ótimo dia a todos. Valeu! O Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná, DR Paraná, autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística, chegou a 60,65% de execução da obra de restauração em concreto da PRC 280 entre Pato Branco e Clevelândia, na região sudoeste. O número é referente à medição da obra do mês de abril, tendo atingido 46,76% no mês anterior. Os serviços estão concentrados no trecho de cerca de 19 quilômetros entre Pato Branco e Mariópolis, ocupando um dos sentidos de tráfego e, por esse motivo, a rodovia opera em pare e siga 24 horas por dia. No trecho seguinte, entre Mariópolis e Clevelândia, a pista de concreto já está finalizada, com o tráfego fluindo normalmente. O presidente Donald Trump disse que autoridades chinesas querem se reunir para discutir comércio e reafirmou que os dois países conversarão no momento certo. Os Estados Unidos estavam conversando com a China sobre comércio, mesmo com Pequim negando que as conversas estivessem acontecendo. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Nosso jornal volta após o intervalo.
O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos meus. Com o apoio do Sistema Fecomércio Sesc-Senac, em parceria com a Confederação Nacional do Comércio, a Expo Turismo Paraná chegou em sua 29ª edição, se consolidando como uma das principais feiras de turismo B2B do sul do Brasil. O evento reafirmou o protagonismo do Estado no cenário turístico nacional, evidenciando a colaboração entre o setor público e a iniciativa privada para o desenvolvimento e promoção dos atrativos paranaenses. Antes da chegada nossa, do Ratinho, do Piana, de toda essa equipe que a gente tem lá no Palácio, a Federação do Comércio gastava mais dinheiro que o governo do Estado em turismo. Até porque temos a responsabilidade, comércio, serviço e turismo. Agora mudou. A gente está fazendo um trabalho e esse trabalho está sendo reconhecido com um volume de crescimento do nosso turismo. O evento desse ano se destacou pela diversidade de expositores e pela qualidade das palestras e workshops oferecidos. O Sistema Fecomércio, em parceria com a CNC e com o Sebrae, teve uma participação especial no evento. O estande conjunto ofereceu rodadas de negócios focadas no mercado turístico paranaense, informações sobre as atividades do SESC e do SENAC em todo o estado e workshops com temas ligados diretamente ao turismo, como o de turismo religioso e os gastronômicos, que falaram sobre os cafés e produtos com indicação geográfica no estado. A pizza mais conhecida e saborosa da cidade está na Pizza Itália. Na rua Cândido Lopes 229, você vai ver que qualidade e tradição fazem a melhor combinação. Pizzas, pizzas e mais pizzas. Pizza Itália, qualidade e tradição em Curitiba, na Cândido Lopes 229. O deputado paranaense do União Brasil foi eleito vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico na Câmara Federal. Sabe quem é? O Nelsinho Padovani, que vai analisar projetos ligados à indústria, comércio, serviços, inovação, micro e pequenas empresas, além de discutir temas como crédito, investimentos, desburocratização e incentivos fiscais. Nos bastidores, os rumos apontam que Nelsinho Padovani não deverá ir para a reeleição. Comenta-se que ele está se mobilizando para concorrer ao Senado Federal. A Federação União Progressista tem apenas Pedro Lupion, do PP, como candidato. A reportagem agora é para sabermos sobre a política, especialidade do jornal Impacto. Seu relator-chefe, Marcelo Fedegger, é a nossa atração. Bom dia, irmão. Bom dia, Johnny. Bom dia, amigos da CWB Notícias. Estamos mais uma vez destacando as manchetes do Jornal Impacto desta semana para os amigos na edição 1458, que já está nas bancas e também em nosso site, o www.impactopr.com.br. Johnny, as principais notícias desta semana são com relação ao governo federal, principalmente com essas denúncias do INSS, que a cada dia onde se mexe, mais fede, vamos dizer assim. Agora estão investigando os aposentados que foram ludibriados e eles são tecnicamente os que moram mais longe das cidades e as pessoas que têm deficiências. Então isso foi uma coisa pensada e muito bem armada entre esse grupo que desviou mais de 6,3 bilhões de reais dos aposentados e pensionistas do Brasil. É mais uma mancha que cai no governo do PT, que já trocou o Lupe
E só para você ter uma ideia, o Impacto relembra essa semana que essa é a 12ª troca do governo Lula. Se contabilizarmos de 30 meses, temos um ministro trocado a cada 2 meses e meio, para ser bem exato, Johnny. O que é uma vergonha para um governo que não consegue apresentar projetos que são consistentes para a população. Segundo o assunto, essa semana foi também a aprovação, Johnny, de mais um deputado federal para o estado do Paraná. Na verdade, foi aprovado na Câmara de 513 para 531 deputados. Com essa aprovação, o Paraná deve ganhar mais um candidato concorrendo também para mais uma vaga, e esse custo vai representar apenas 64 milhões para os brasileiros. Quer dizer, é umas coisas que o pessoal podia economizar um dinheiro com tanta coisa que está sendo cortada, redução de contas, e o pessoal continua inchando o Congresso, inchando a Câmara Federal. Outro assunto que foi notícia é com relação à Ponte de Guaratuba, 50% execução do governo Ratinho Júnior, uma festa realizada na última quinta-feira, que contou com a presença de diversas autoridades. Também outro assunto em relação ao litoral, que faz parte do Impacto, é com relação ao Ministério Público, que entrou com uma ação contra a Prefeitura de Matinhos para a recuperação da Restinga, onde foi feito todo aquele carnaval ali do Verão Maior, e aquilo ali está ocasionando agora uma recuperação. E também os contratos do governo, o Impacto está pondo uma beliscadinha essa semana. Essas são as principais notícias da semana, Johnny. Os amigos podem acessar o site do Impacto, que está lá todas as matérias atualizadas. Um grande abraço a todos e acesse o Impacto, www.impactbr.com.br. E ficamos até a próxima edição. Um abraço, Johnny. O governo do Paraná, por meio da Secretaria da Fazenda, transferiu 6,11 bilhões de reais aos municípios entre janeiro e fevereiro de 2025. Esse montante representa um aumento de 8,89% em comparação com o mesmo período de 2024, quando os repasses totalizaram 5,61 bilhões de reais. Um dos principais fatores para esse crescimento foi o pagamento das quartas parcelas do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, que teve um aumento de 7% em relação ao ano passado, passando de 2,389 bilhões de reais para 2,560 bilhões. Esse jornal destaca agora o vereador Tiago Zeglin. Fala sobre o projeto recém-aprovado sobre rabeira nos transportes coletivos. Olha aí, Johnny, que maravilha! Acabamos de aprovar um projeto muito importante para a nossa cidade, que é a proibição da prática da rabeira. A prática muito conhecida aí pelos jovens, aí, a piazada, os menores infratores aí agora vão ser punidos com o recolhimento da bicicleta e o pagamento de multa. E isso é muito importante porque colabora com a segurança nas canaletas, o transporte coletivo. Hoje os motoristas estão sofrendo para coibir essa prática, e a gente aqui na Câmara tem essa obrigação de implantar, de cobrar políticas públicas nesse sentido, de melhorar a segurança no trânsito, de melhorar o transporte coletivo e principalmente abolir essa prática que tem resultado. Recentemente resultou a morte do Lucas. O pai dele esteve aqui hoje presente. Então estamos juntos e contem comigo para estar ajudando a nossa cidade a melhorar a nossa segurança. Eu quero convidar você a participar do nosso mandato através das redes sociais, me seguindo no Instagram, @Thiago Zeglin, tem o nosso WhatsApp também, 419-8888-1510, e o nosso gabinete, que aqui é anexo à Câmara Municipal, que eu costumo falar, Johnny, que o nosso gabinete é a extensão da tua casa. Então venha me fazer uma visita, tomar um café, para a gente debater a nossa cidade, para você trazer ideias, sugestões, para a gente estar encaminhando e construir uma Curitiba cada vez melhor. Os miseráveis não têm outro remédio a não ser a esperança. Nosso jornal, Verdade, logicamente, retorna após o intervalo. Jacando Alvorada é como uma pousada, entendeu? Como se fosse uma pousada, mas ele é apartamentos, ele não é quarto só. Entendeu? Ele é uma pousada sendo
cozinha, quartos, entendeu? Completo, né? Aqui nós estamos a 750 metros da Praia Mansa de Caiobá e estamos aqui dentro da Mata Atlântica, entendeu? Bem na costa da Mata Atlântica. Nós temos aqui o recanto, né? Que seria um recanto justamente por estar num canto da nossa mata aqui, que é muito maravilhoso. E montemos aqui uma área de lazer aí para o nosso turista de Matinhos. O contato nosso é 41 99 59 23 25. Fale com a Andressa. Andressa, ela é a responsável pelo recanto e ela é uma pessoa que vai esclarecer tudo sobre o nosso recanto aqui no litoral de Caiobá. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O navio Taikinitude foi responsável pelo mais recente marco histórico de movimentação de fertilizantes em um único navio no porto de Paranaguá, com um desembarque previsto de 78,325 toneladas de sulfato de amônio. O navio, procedente da China, atracou e superou o recorde anterior estabelecido pelo navio Red Merlin, que havia atracado em 26 de março, com 77,911 toneladas. Atualmente, o Porto de Paranaguá é o principal canal de importação de fertilizantes do Brasil, representando mais de 1/4 do volume nacional. Com o aumento do calado, a elevação dos nossos números será cada vez mais comum, comentou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o tarifaço estabelecido pelo presidente norte-americano, Donald Trump, desorganiza o mercado global e representa uma oportunidade comercial para o Brasil. O tarifaço de Trump pode ser uma oportunidade para o Brasil, pode ser um catalisador para o acordo entre Mercosul e a União Europeia. Para ganhar mercado na Ásia, é um movimento que desorganiza o mercado global, mas pode gerar uma oportunidade, disse o governador. Ele defendeu que o agronegócio brasileiro é aquele mais preparado e diverso para substituir produtos e ocupar espaços em meio a restrições comerciais. Nosso jornal segue agora com a reportagem do vereador Bruno Rossi, que destaca o melhor uso do transporte coletivo. Primeiramente, com todo respeito, eu peço vênia aqui, pois eu entendo, eu sou um usuário do transporte coletivo aqui de Curitiba, eu utilizo o ônibus, eu pego principalmente essa linha Capão Raso, Santa Cândida, nesses tubos aqui da conexão do articulado. Sei que nós temos algumas dificuldades, tem algumas reclamações, mas eu entendo que Curitiba, além de ser a cidade mais inteligente do mundo, o nosso transporte coletivo sempre foi modelo para o mundo inteiro. Sabemos que nós temos essa importância, dessa emergente renovação desse contrato, mas os ônibus hoje são modernizados, eles já têm, a gente até votou aqui já, eles têm a possibilidade de estar transportando os cachorros dentro do ônibus, do transporte coletivo. Tem projetos aqui interessantíssimos para que a gente possa estar implementando também nos pontos de ônibus, principalmente estações tubos, opções de você colocar o celular para carregar, a pessoa poder dar uma carga no seu celular para não ficar sem bateria durante esse trajeto. Alguns ônibus já vêm equipados para isso, já foram entregues só no início dessa gestão mais de 100 ônibus novos. Então, assim, eu sei que é um ano desafiador pela passagem, pela nova concessão, mas eu entendo, Johnny, que o nosso transporte coletivo sim, continua sendo um modelo.
pode ter algumas melhorias que a gente venha a ter que tomar em conjunto com a nossa URBS, com a nossa prefeitura, mas eu entendo que é um sistema de transporte coletivo que funciona. A gente tem uma linha integrada e eu acredito que possa integralizar mais ainda a rede metropolitana, da região metropolitana com a nossa cidade de Curitiba. O setor mineral foi o principal responsável pelo superávit da balança comercial brasileira no primeiro trimestre de 2025. Entre janeiro e março, o saldo da balança mineral somou 7,68 bilhões de dólares, o equivalente a 77% do superávit total da balança comercial do país no período, que foi de 9,98 bilhões de dólares. As exportações minerais atingiram 9,3 bilhões, enquanto as importações ficaram em 1,6 bilhões de dólares nos 3 primeiros meses do ano. A China foi o principal destino do minério brasileiro, respondendo por 68% das exportações do setor. Já as importações vieram principalmente dos Estados Unidos, 20,8%, Rússia, 19,3%, Austrália, 11,5% e Canadá, 9,3%. Os dados foram divulgados pelo Instituto. A gratidão é o único tesouro dos humildes. Esse jornal retorna após o intervalo. Oi, gente, eu estou aqui na loja Mercado das Pulgas e para quem ainda não conhece, o Mercado das Pulgas desempenha um papel crucial na economia circular do estado do Paraná. O Mercado das Pulgas é uma loja de antiguidades e aqui, incríveis, 99%, isso mesmo, 99% dos produtos vêm da prática sustentável. Isso mesmo, Jefferson, 99 é um número muito grande. É bastante trabalho, garimpando todo dia. Nesses 4 pilares da sustentabilidade, que é o econômico, que nos mantém também, né? O social também trabalhamos muito, até recebemos um certificado recentemente lá, tanto do Amigos do HC, senhora Valéria, muito obrigado, né? Ali também temos lá o certificado do Pequeno Príncipe, dentre outras ONGs parceiras que ali, por pequeno que seja o nosso trabalho, nosso empenho, nosso auxílio, auxilia qualquer que seja alguma criança, alguma Juntos, coisa. a gente é mais forte, exatamente. né? Também o cultural, pois aqui os teatros, empresas necessárias aí que precisam de um apoio, escolas, faculdades que estão aprendendo, precisam de um apoio. Também a gente auxilia no cultural. E o sustentável, porque 99% são poucas empresas que possuem. Então, artigos que nós refinamos, damos um novo trabalho a ela, que ela possa voltar a parte principal da casa, né? É revitalizado os produtos e eles ficam como novos, ficam zero. Gente, lembrando também que agora o Mercado das Pulgas está super moderno, estamos na plataforma Shopee também, isso mesmo, para facilitar o acesso aos itens sustentáveis. E lembrando que o Mercado das Pulgas entrega para todo o Brasil, você pode adquirir os produtos também na Shopee, né, Jefferson? Sim, são praticamente 10 mil produtos lá. Jefferson, hoje, sabadão, quem quer vir passear, porque aqui também é um ponto turístico de Curitiba. Traga a criançada aí. Pode trazer criancinha pequena, o vovô também? Do miúdo, pode puxar o rabo do passarinho, do bisneto ao bisavô. Isso mesmo. Mercado das Pulgas, grandes histórias e muitas memórias. Qual que é o endereço, Jefferson? Avenida Silva Jardim 57 e tem na rua 24 de maio 765. Total 3 mil metros, praticamente 100 mil itens à disposição para você. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. O plenário do Tribunal de Contas da União, TCU, negou o recurso apresentado pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, contra a decisão da Corte de junho de 2024, que determinou a suspensão de novos descontos de associações em aposentadorias e pensões. O voto do relator, ministro Haroldo Cedras, foi no sentido de não conhecer os agravos e embargos de declaração apresentados pelas associações que apresentaram recurso e conhecer e negar provimento embargos de declaração apresentados pelo INSS e, com isso, portanto,
fica mantido na íntegra o acordão de 2024. A reportagem do jornal segue para ouvir mais um vereador de Curitiba. O vereador Bruno Seco fala de seu projeto que proíbe a Marcha da Maconha na capital dos paranaenses. A gente apresentou um projeto aqui na Câmara de Curitiba para que a Marcha da Maconha acabe na nossa cidade. É um projeto que a gente julga de extrema importância, porque é uma questão de saúde pública, essa questão da Marcha da Maconha. É um evento que faz apologia clara a essa droga que é ilícita na sociedade. Então, por isso, por conta desse projeto, a gente está querendo acabar de vez com essa marcha e, assim, acabar de vez com essa apologia escancarada que nós temos anualmente na nossa cidade. Eu lembro que esse projeto, a gente não é nada contra o canabidiol. Algumas pessoas falam aqui que nós somos contra o canabidiol de jeito nenhum. O canabidiol, ele salva vidas, ajuda pessoas a terem uma vida mais tranquila, pessoas que sofrem com síndromes raras. Então a gente não é contra o canabidiol. Só que a Marcha da Maconha, ela faz apologia a uma substância ilícita. E é por isso que a gente precisa acabar com essa chaga da nossa cidade. Esse projeto ele já passou pelas comissões, pela Comissão de Constituição e Justiça, também agora pela Comissão de Segurança Pública, e está pronto para ser votado em plenário. Em breve vou dar um toque no presidente Chico Cusman para que a gente possa verificar quando será pautado, porque esse é um clamor da sociedade. Então seria interessante a gente já nesse ano não ter mais a Marcha da Maconha. Ela geralmente ocorre no mês de setembro, estamos agora em maio, começo de maio, então é importante que a gente não tenha já esse ano. Então vamos verificar quando é que ele será pautado e assim a gente procurar, enfim, atender esse clamor popular, esse anseio da sociedade e acabar de vez com a Marcha da Maconha. A gente está lutando muito para isso, já passou nas comissões, agora falta só votar em plenário. Eu sinto aqui no plenário da Câmara Municipal de Curitiba que realmente há um clima para que a gente acabe com a Marcha da Maconha. Eu vejo vereadores que são alinhados com políticas antidrogas, vereadores que realmente têm um compromisso com a vida, com a saúde das pessoas, com o bem-estar das pessoas e que repudiam, assim, essa substância ilícita que é a maconha. Vereadores da segurança pública também, que combatem, eu também atuo pela segurança pública também, todos nós combatemos essa questão da maconha e das drogas ilícitas, então há uma disposição aqui na Câmara para que esse projeto passe. A gente está na expectativa para que ele seja pautado e assim, consequentemente, aprovado. Quero convidar toda a sua audiência, Johnny, para que prestigie também aqui as sessões da Câmara de Curitiba e participe comigo no mandato Bruno Seco. Mande a sua sugestão, a sua dúvida, que eu atendo com o maior prazer. Eu sou vereador de todos os bairros de Curitiba, então conto com vocês. Nós temos as redes sociais, a nossa presença, Johnny, @BrunoSecoBR. É só jogar Bruno Seco que aparece lá, meu Instagram, meu Facebook. Eu espero toda a sua audiência. Te espero também, Johnny, lá nos nossos canais das mídias sociais, das redes sociais, para que a gente possa discutir ideias para a nossa cidade e também propor em conjunto aí, atender clamor da nossa cidade, ideias da nossa sociedade e assim trabalhar em conjunto aqui na Câmara Municipal. Aguardo vocês. Futebol, alegria do povo agora com José Domingos Borges Teixeira. Bom dia, Johnny. Bom dia a todos. É lamentável, profundamente lamentável, inaceitável que um estado da pujança do Paraná não tenha um representante na linha principal do futebol brasileiro. Já tivemos 3 clubes nos representando. 2 deles só foram campeões brasileiros da primeira divisão, da Série A. O outro foi campeão da Série B. Me refiro a Atlético Paranaense, Curitiba e Paraná Clube. Hoje, Atlético Paranaense e Curitiba estão na Série B. E o Paraná Clube não está em série nenhuma. E está, inclusive, no Paranaense na Série B. É uma decadência do nosso futebol. E nessa decadência, o Atlético caiu para a 2ª divisão, o Curitiba já está na 2ª divisão há 2 temporadas. Então, é chegado o momento de reação de Curitiba, de Atlético e do nosso atual campeão, o Operário. O Operário está com 7 pontos na Série B. Curitiba e Atlético estão um pouco à frente, mas não muito distantes. Atlético e Curitiba, que foram líderes, estiveram entre os primeiros colocados e hoje estão numa posição que não é do grupo de elite.
Mas este campeonato da Série B está tão embolado na classificação que hoje é impossível fazer qualquer previsão de quais os que são reais candidatos a subir. Seria extremamente prematuro dizer que esta ou aquela equipe vai subir. Nada disto pode ser dito agora. E digo mais, até as rodadas finais deste campeonato da Série B, o pior de todos os tempos, a qualidade técnica é sofrível, o pior de todos os tempos. Por isso mesmo, até as últimas rodadas, nós iremos observando quais os que terão reais condições em subir. Os que vão cair já estão praticamente desenhados, mas tem muita coisa ainda a transcorrer. Muito grato, até a outra. A Prefeitura de Curitiba alcançou, nas últimas semanas, uma marca expressiva no programa de requalificação da malha viária da capital. Desde janeiro, foram concluídas 200 obras de pavimentação em todas as regiões da cidade. Os serviços somam quase 78 quilômetros de asfalto novo, promovendo mais segurança no trânsito, fluidez no tráfego e qualidade de vida para milhares de curitibanos. Atualmente, outras 65 obras pendentes, com frentes de trabalho, estão em andamento, o que representa mais 84 quilômetros de pavimentação em execução. Somando obras entregues em andamento, são 301 ruas beneficiadas e 162 quilômetros de vias com asfalto novo ou asfalto reciclado. Se queres progredir, não deves repetir a história, mas fazer uma história nova. Esse Jornal Verdade volta após o intervalo. Você precisa conhecer o Dom Caseiro. Aqui está a arte da cozinha caseira. Sua simplicidade com a melhor qualidade. Dom Caseiro, o sabor que nos lembra o passado da tradicional comida brasileira. Bife com saladas variadas, pratos quentes e o tradicional contrafilé com rabo. O sabor desse corte especial e muitos outros no Dom Caseiro. Mário Torinho 933. Tradição com muita qualidade. O Brasil está se consolidando como um destino-chave para os amantes do xadrez, combinando torneios de alto nível com experiências turísticas inesquecíveis. Em 2025, cidades como Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Caiobá, Matinhos, Catas Altas e Manaus serão sede de competições que atrairão jogadores nacionais e internacionais. Esses eventos não só incentivam a prática do xadrez, e também impulsionam a economia local, promovendo o turismo e a cultura. Cada torneio oferece a oportunidade de competir, melhorar habilidades e descobrir a riqueza natural e cultural do país. Sou o Zico Pescador, sou diretor do mercado de peixe de pescados Manuel Machado e convido você para vir conhecer o mercado de pescados. Tem variedades de produtos do mar, pescado aqui em nossas águas mesmo, produtos de qualidades, camarão, peixe, variedades. Todas as qualidades de peixe nós temos aqui em Camarões também. Coisas boas. Venha nos visitar que você será bem-vindo no nosso mercado de peixe de Matinhos. Valeu, pessoal! Informações para quem vive da terra. Paraná Rural. Agora o nosso Paraná Rural. O programa Banco do Agricultor Paranaense chegou ao primeiro 1 bilhão em financiamentos contratados para produtores rurais paranaenses. Lançado em 2021, o programa já beneficiou mais de 7,8 mil projetos de melhoria no meio rural. São projetos de apoio à pecuária, bovinocultura de leite, cadeias produtivas como café, olericultura, fruticultura e produção agroecológica, irrigação e sistemas de geração de energia de fontes renováveis.
O programa é gerenciado pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento e tem apoio do Fundo de Desenvolvimento Econômico, administrado pela Fomento Paraná, para subsidiar e reduzir os juros em financiamentos de crédito rural contratados junto às instituições financeiras credenciadas, Banco do Brasil, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, e as cooperativas de crédito Sicob, Sicredi e Cressol. A reportagem desse espaço ouve agora o sempre deputado Amigos de Todos, médico veterinário Orlando Pessutti, destacando proteína animal, onde o Paraná vem a cada ano se aprimorando nesse segmento. Olá, amigos do programa Paraná Rural, abraço, Johnny, Chamberg e toda a sua equipe. Vamos prosear um pouco a respeito da proteína animal. Proteína animal, a gente está falando de ovo, a gente está falando de leite, a gente está falando de peixe, a gente está falando de suíno, a gente está falando de bovinos, a gente está falando de frangos, né? E a gente está falando de tudo aquilo que tem como origem a proteína, que tem como finalidade, melhor dizendo, a proteína animal. O Paraná vem se qualificando ao longo do tempo, e eu posso dizer isso porque há 50 anos atrás eu entrei para a Faculdade de Medicina Veterinária e há 40 e tantos anos atrás eu entrei para a extensão rural da Carpe Emater, hoje IDR Emater. E ao longo desses últimos 50 anos a gente pôde observar o quanto o Paraná se qualificou, o quanto o Paraná cresceu, o quanto o Paraná melhorou no que diz respeito às proteínas de origem animal. E isso faz com que hoje o Paraná seja buscado por mercados muito especiais, mercados consumidores que têm até exigências de caráter até da sua fé religiosa, como é o caso do povo árabe, que exige todo um sistema de abate com respeito às suas tradições, cortes especiais que, se não me falha a memória, é o corte halal, né, halal. E também outros países, inclusive os países baixos, como são chamados, lá Holanda e outros países do Reino Unido também, que já levam daqui o produto processado, embalado, em embalagens no idioma, inclusive, do seu país, e alguns até prontos para ser levado ao forno para serem assados ou serem cozidos em outros equipamentos, e que já vão até temperados dentro daquilo que eles exigem. Então, o Paraná se qualificou não só para produzir quantidade de proteína animal, mas se qualificou e se preparou para produzir proteína animal em quantidade e em qualidade, tendo sanidade, tendo conformidade dentro daquilo que o mercado consumidor exige. Então, eu quero aqui cumprimentar aos nossos produtores, as nossas indústrias, né, as nossas cooperativas, que cuidam no dia a dia para que isso aconteça. E cumprimentar a nossa Secretaria da Agricultura, a nossa ADAPAR, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, e principalmente os nossos governadores, né, o Ratinho Júnior, o Darcy Piana, que somam conosco, somam com os nossos produtores para que nós possamos continuar sendo o grande produtor de proteína animal e sendo esse verdadeiro supermercado do mundo. O Ministério da Agricultura e Pecuária estabeleceu as datas do vazio sanitário para a safra 2025-2026. No Paraná, foi escalonada em 3 períodos, com o primeiro iniciando em 2 de junho. O vazio é uma medida fitossanitária para evitar a proliferação do fungo da ferrugem asiática. Com a medida de escalonamento, são respeitados diversos microclimas do estado, estabelecendo-se os períodos mais adequados para o plantio da oleaginosa, com o objetivo de reduzir a propagação do fungo. Nos primeiros 3 meses do ano, o Paraná subiu de 3º para 2º lugar no ranking nacional de exportação de mel,
segundo dados do Agrostat Brasil. Esse é um dos assuntos detalhados no Boletim de Conjuntura Agropecuária, a semana de 24 a 30 de abril, preparado pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Isso se deve a um aumento de 114% no volume e de 181,4% de receita no primeiro trimestre do ano, em relação ao mesmo período de 2024. A vida é um eco. Tudo o que você envia volta para você. Voltamos após o intervalo. Agora, nossa conversa é para quem quer construir, reformar ou melhorar a sua residência. Esta é a Santa Mônica Materiais de Construção. Tudo o que você imaginar, Santa Mônica Materiais de Construção tem. Desde ferragens, areia, cal, cimento, completa linha para acabamentos, portas, janelas, fogos, telhas, produtos elétricos ou hidráulicos. Santa Mônica Materiais de Construção apresenta grande variedade em cerâmicas, metais, louças, luminárias, lustres, arandelas, afiação, tomadas, disjuntores e a mais completa linha de produtos e marcas para pintura em geral. Tudo à pronta entrega, com entrega em domicílio e financiamento próprio. Churrascaria Velha Napolitana é uma tradição. Essa tradição foi conquistada com muito trabalho e excepcional qualidade em tudo o que serve. Churrascaria Velha Napolitana. Tradição com qualidade. Tradição em melhor servir. A notícia que faz bem: um novo antibiótico contra infecções urinárias recorrentes acaba de ser aprovado pela FDA, a Anvisa dos Estados Unidos. O medicamento é esperança para milhões de mulheres e meninas que sofrem com infecções do tratamento urinário. O Blujepa é o primeiro antibiótico oral para tratar o problema em quase 3 décadas. Desenvolvido pela farmacêutica GSK, o medicamento contém substâncias ativas e é uma nova opção para pacientes que enfrentam infecções recorrentes e o aumento da resistência a tratamentos tradicionais. Sempre nesse espaço, nós damos vivas e agradecemos a ciência. Esse que vemos agora é o vereador Sandro do Gás, da cidade de Matinhos, no litoral do Paraná. O nobre vereador, atendendo necessidades da população e mantendo um bom relacionamento com o prefeito Eduardo Dalmora, eles estão ultimando os preparativos para o quê? Para a contratação de seguranças para as escolas municipais da cidade. As ações em bem servir a população oportunizou também o vereador Sandro do Gás a encaminhar pedido especial ao prefeito Eduardo Dalmora, onde solicita um espaço para estacionamento especial para carga e descarga a quem? Aos vendedores ambulantes que usam a orla de Matinhos na temporada de verão. Os ideais que iluminaram o meu caminho são a bondade e a beleza e a verdade. A frase é de Albert Einstein. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom e Emuná, nobres irmãos.